Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, tipo videoteca, para que você tenha um comentário de toda a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. E nós estamos no maior livro profético dos 17 livros proféticos do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias possui 52 capítulos, 1364 versos. Apesar de ele ter menos capítulos que o profeta Isaías, que possui 66 capítulos, Jeremias é maior, porque o livro de Isaías, mesmo com 66 capítulos, só possui 1292 versos, e o livro de Jeremias, 1364 versos. Jeremias não está em ordem cronológica. Às vezes nós lemos capítulos que está no reinado de Zedequias, como lemos o capítulo aí 34 e o 35. Eles estavam prestes aí para a terceira deportação na Babilônia. E aí quando chegamos no capítulo 36, nós voltamos ao reinado de Jeoaquim, o quarto ano do reinado de Jeoaquim. E nesse capítulo 36 é um capítulo muito importante, porque mostra como a palavra de Deus foi queimada, como houve desprezo à palavra de Deus, o rolo que Jeremias mandou, a mensagem que foi lida no templo e depois foi lida para o rei corta e lança no fogo. E quando o rei faz isso, está claro que vai acontecer a segunda deportação e finalmente a terceira. Se eles tivessem arrependido, talvez evitariam a segunda e a terceira deportação. Então vamos dar uma ideia do que aconteceu aqui. Com o horror e a tristeza da primeira deportação, aconteceu em 605, onde foi Daniel e seus amigos e mais alguns da corte foram levados à Babilônia. Essa deportação, que ainda estava sendo vívida na mente do povo, Jeremias achou que seria a hora oportuna para falar de arrependimento, mesmo porque o Senhor havia lhe dado a palavra. Uma vez que ele estava encerrado e não podia ir ao templo, Jeremias estava preso, não podia ir, ele mesmo ditou a mensagem a seu secretário, Baruque, Jeremias 36, 5 e 6. E Jeremias decidiu que a melhor hora para apresentar essa mensagem ao povo seria num grande dia de jejum que tinha sido proclamado. De um ponto estratégico do templo, Baruque leu a mensagem, a qual despertou muito interesse. E um dos oficiais do rei, ao ouvir a mensagem, ficou tão impressionado que pediu para Baruque lê-la de novo em reunião particular com outros oficiais. Depois dessa segunda leitura, foi decidido que o rei teria que ouvir essa mensagem divina. Os oficiais sabiam que o rei poderia irar-se contra essa mensagem e até tentar matar a Jeremias. Para evitar esses riscos, eles instruíram Jeremias a se esconder enquanto eles fossem ler a mensagem para o rei. Quando encontraram o rei, ele estava no seu palácio de inverno, esquentando-se diante de um braseiro aceso. O rei escutou a leitura de somente algumas páginas da mensagem antes de ficar dominado pelo ódio e cortar a mensagem em pequenos pedaços com uma faca. Ele jogou os pedaços no fogo que estava no braseiro e ordenou que prendesse a Jeremias e Baruque. Porém, a tentativa do rei de evitar que Jeremias continuasse a receber e transmitir as mensagens de Deus resultou em vão, porque nem ele nem Baruque podiam ser encontrados. Jeremias 36, 26 diz que o Senhor os escondeu. Jeremias reescreveu depois essa mensagem, acrescentou outras linhas que Deus lhe tinha dado. O fato de hoje podemos ler a mesma mensagem que Joaquim queimou séculos atrás é uma grande lição de que a palavra de Deus é eterna
e ela não pode ser destruída, não é? Como diz o Salmo 119, verso 89, para sempre, Senhor, a tua palavra permanece nos céus, não é? Vamos então meditar no capítulo 36. Alguns dizem que o livro de Jeremias deve ser entendido a partir do capítulo 36, então é um capítulo importante. Note que o ano aqui é o ano em torno de 605 a.C. Sucedeu, pois, que no ano 4 de Joaquim começou a reinar em 609, filho de Josias, rei de Judá, que veio essa palavra do Senhor a Jeremias dizendo. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, né? Jeremias não escreveu porque ele quis, mas porque a palavra veio a ele. Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras. Note que o que nós estamos lendo foi ordem divina de Deus para que escrevesse. Toma um rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado sobre Israel e sobre Judá. Essas palavras iam ficar registradas para a história. E sobre todas as nações. Nós vemos aqui várias profecias sobre as nações no livro do profeta Jeremias. Não é? Desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Então, desde os dias de Josias até hoje, Jeremias deveria registrar todas as palavras, que é o livro do profeta Jeremias. Ele foi registrando todas as palavras que o Senhor lhe disse, não só a Israel, a Judá, mas também as demais nações que nós temos no livro do profeta Jeremias, onde ele profetiza a várias nações, não é? Principalmente no capítulo 46 em diante, nós vamos ter várias profecias de Jeremias às diferentes nações. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá. Note a palavra talvez entre ouvirão, não é? Não era certo que eles iam ouvir, mas ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes. O livro de Jeremias é um testemunho porque que o povo foi para o cativeiro, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. O objetivo de Deus não era só castigar o povo e pronto, mas era ensinar-lhes uma lição para que cada qual se converta. O objetivo de Deus é sempre a nossa conversão, cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe. Ele é um Deus misericordioso, perdoador, que está sempre pronto a perdoar aqueles que se arrependem de verdade. E eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. O desejo de Deus em nos perdoar. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque, da boca de Jeremias, todas as palavras do Senhor. Jeremias foi ditando e Baruque foi escrevendo. Isso é muito comum na Bíblia. Paulo também ditou algumas cartas, né? Baruque aqui é o escrivão. Ele vai escrever que ele tinha revelado da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele tinha revelado. Note que a palavra vem por revelação, que ele tinha revelado no rolo de um livro. Então as palavras foi feita no rolo, os livros eram rolos, né? E foi lhe revelado no rolo de um livro. E Jeremias deu ordem a Baruque dizendo: eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Jeremias estava de alguma forma preso e não podia ir à casa do Senhor. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor, aos ouvidos do povo na casa do Senhor. Então, nesse dia, eles iam ouvir a palavra do Senhor. No dia de jejum, eles tinham proclamado jejum, no dia de jejum, enquanto eles se arrependiam, iam ouvir a palavra do Senhor no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo Judá, vindo das suas cidades as lerás. Então, nesse dia que era proclamado esse jejum, o povo ia vir, assim você vai ler nesse dia, um dia próprio.
E aí, olha só a esperança. Verso 7, pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor. Já que eles estavam jejuando, pode ser que eles suplicariam e caia a súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho. É isso que Deus quer a conversão, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra esse povo. Jeremias podia ver a ira, o furor de Deus e que as deportações próximas poderiam ser evitadas se houvesse uma conversão. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo que lhe havia ordenado Jeremias, o profeta. Baruque é obediente, fez exatamente conforme tudo o que o profeta lhe havia determinado. Lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Note que nem todas as palavras de Jeremias foi ele mesmo que proclamou. Baruque vai exercer um papel importante. Ele vai ler as palavras do Senhor. O que ele está lendo é o livro do profeta Jeremias, né? Como nós estamos lendo aqui. Lê aquele livro, as palavras do Senhor na casa do Senhor. Então, as palavras do Senhor foi dito na casa do Senhor, onde eles deveriam ouvir a palavra do Senhor. E aconteceu que no ano 5º, note que quando veio, a palavra veio no ano 4º, mas ele leu, e aconteceu que no ano 5º, de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês nono, o mês nono, corresponde aproximadamente ao nosso mês de setembro, outubro, que apregoaram o jejum diante do Senhor, era o dia do jejum, e o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá e Jerusalém. Foi proclamado, né, nesse mês nono, o jejum, mês nono corresponde ao mês Quisleu, né, que é o mês próximo, já novembro, dezembro, na verdade. Então foi proclamado esse jejum. Leu, pois, Baruque naquele dia as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Então Baruque vai se pôr ali de pé, vai ler as palavras que estavam escritas naquele livro, as palavras de Jeremias. Ele está com o rolo, né? Está lendo na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba. Ele subiu lá no quarto, lá da câmara, ele leu no átrio superior, a entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, ele ouviu, prestou atenção, desceu à casa do rei, à câmara dos escribas, e eis que todos os príncipes estavam ali sentados. Elisama, o escriba, Delaías, filho de Semaías, Elnatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. Estavam ali os príncipes, os principais, não é? Os escribas, os príncipes descendentes da casa real. E Miqueias anunciou-lhe todas as palavras que ouvira. Miqueias foi e anunciou as palavras, ele guardou as palavras e anunciou, lendo-as Baruque pelo livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selamias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que lesse aos ouvidos do povo, toma nas tuas mãos e vem. Chamaram Baruque, né? Toma esse livro e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas suas mãos e veio a eles. Eles queriam ouvir as palavras que estavam escritas. E disseram: assenta-te agora e lê aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. Então note que Baruque fez uma primeira leitura
na casa do Senhor, eles falaram, traz o livro, lê para nós, os oficiais, os príncipes, e Baruque veio e leu aos ouvidos deles. Como é importante ler a palavra de Deus e cair em ouvidos que ouçam. Olha só, e sucedeu que, ouvindo ele todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros. Temeram esses homens e disseram a Baruque, sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. Eles temeram diante da palavra do Senhor e disseram, nós vamos anunciar ao rei todas essas palavras sem dúvida nenhuma. E perguntaram a Baruque, dizendo, declara agora, como escreveste da sua boca todas essas palavras? Eles queriam saber como é que Baruque escreveu aquilo. E disse-lhe Baruque, com a sua boca ditava-me todas essas palavras, eu as escrevi no livro com tinta. Eles queriam saber como é que ele pôde escrever, né? Jeremias pôde escrever todas as palavras, e aí Baruque explica que Jeremias ditou todas as palavras, ele escreveu no livro com tinta, como Paulo também ditou a carta aos Romanos, não é? E Tércio a escreveu, Romanos 13, 22, 23. Eu, Tércio, escrevi essa epístola. Então aqui Baruque funcionou como secretário de Jeremias, como Tércio funcionou como secretário de Paulo na carta aos Romanos. Ele ditava e eu escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque, vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. Veio a ordem dos príncipes, tanto que Baruque e Jeremias se escondessem. Eles temiam realmente, porque as palavras eram fortes, que o rei ia procurar mandar matá-los. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Deram rolo para Elisama, do livro, para que ele lesse, ele era o escriba, né? E foram e anunciaram ao rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Geudi para que trouxesse o rolo. E Geudi tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e de todos os príncipes que estavam em torno do rei. O rei quis ouvir as palavras, mas parece que não houve penitência. Quando foi ouvido, estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, que corresponde ao mês de novembro, e estava diante dele um braseiro aceso. O rei estava se aquecendo, mas estava o braseiro aceso diante dele. E sucedeu que, lendo Geudi, lido 3 ou 4 folhas do livro, ele foi lendo 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro. O rei ficou tão irado com aquelas palavras que pegou um canivete que ele tinha em suas mãos, depois de ter lido 3, 4 folhas, e cortou todo o rolo e lançou no fogo que havia no braseiro. Olha só, se Jeremias não escrevesse novamente as palavras, nós não teríamos esse livro. Não é? Livros foram destruídos aqui, ó, cortou com o canivete, lançou no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava o braseiro. O rei Joaquim mostrou-se impenitente as palavras do profeta Jeremias, que não era do profeta Jeremias, as palavras eram do Senhor, mandou queimar, não é? Como tem gente que mandou, como na Rússia introduziu o comunismo, mandou queimar todas as Bíblias, para nós continuamos tendo Bíblia, porque a palavra de Deus é eterna, não é? Então, se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Verso 24, e não temeram, nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Olha a impenitência do rei. Se o rei tivesse ouvido aquela palavra, se o rei tivesse se humilhado, se ele tivesse rasgado, se ele tivesse atentado para a voz do Senhor, talvez ele evitava a segunda deportação para a Babilônia, e evitando a segunda, provavelmente evitava também a terceira,
Mas claramente diz que não temeram, nem rasgaram suas vestes, e todos os seus servos, todos que ouviram aquela palavra, pois que Elnatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei, ainda teve os conselheiros, né, que pediram, Elnatã, Delaías e Gemarias, tivesse pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhe deu ouvidos. O rei rasgou, queimou e eles pediram, não, rei, não faça isso. Mas o rei não deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jeremel, filho de Amaleque, de Seraías, filho de Azirel, e a Selamias, filho de Abidel, que prendessem Baruque. Por isso que mandaram esconder o escrivão e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor tinha os escondido. O Senhor os guardou, o Senhor os tinha escondido. A ordem era que Jeremias e Baruque fossem presos, mas o Senhor tinha escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo, toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume. Então Jeremias vai tomar e escrever novamente. Deus mandou que Jeremias registrasse, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Ele queimou, mas o Senhor ia registrar todas as palavras. Então, o primeiro livro de Jeremias que foi escrito, o primeiro rolo, foi queimado por Joaquim. Mas veio a ordem divina para que Jeremias escrevesse de novo. Por isso que muitos intérpretes, comentaristas dizem que o livro de Jeremias, na verdade, começa no capítulo 36, quando ele reescreve o livro de novo. E Jeoaquim, rei de Judá, dirás, assim diz o Senhor, tu queimaste esse rolo dizendo, porque escreveste nele anunciando, certamente virá o rei da Babilônia e destruirá essa terra e fará cessar nela homens e animais. Tu queimastes, mas o Senhor vai mandar o rei da Babilônia que vai destruir essa terra e vai queimá-la também. E fará cessar nela homens e animais. Porquanto assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá, não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver no calor do dia e a geada da noite. E foi o que aconteceu. Joaquim não teve nenhum enterro decente. Ele morre próximo ao segundo cerco da Babilônia, que foi no ano 598, mais ou menos 7 anos depois que ele queimou esse rolo. Ele vai ser morto e aí vão pegar o seu corpo e lançado lá de fora da cidade, ao calor do dia, geada, com a esperança que o rei da Babilônia se retirasse do cerco da cidade. Jeconias, seu filho, vai reinar, mas só vai reinar 3 meses. O rei da Babilônia vai levar Jeconias e sua mãe como cativos à Babilônia, na segunda deportação em 597, e esse rei Jeoaquim não teve nem direito a um sepultamento. Seu corpo foi lançado ao calor do dia, geada de noite. E visitarei sobre ele e sobre sua semente e sobre os seus servos a sua iniquidade. Olha só, o juízo que ele trouxe por queimar a palavra de Deus. Visitarei sobre ele, sobre sua semente, sobre os seus servos a sua iniquidade. Interessante, Joaquim era filho de Josias, mas nada do rei Josias passou a ele. Ele se tornou um rei ímpio. E trarei sobre ele todos os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá todo aquele mal que lhes tenham falado sem que me ouvisse. Deus agora disse, eu vou visitar. Ele não ouviu, como líder do povo, ele não ouviu, não se arrependeu, não temeu e tremeu diante da palavra do Senhor. E o que aconteceu agora? Deus ia visitar a sua iniquidade e a sua maldade, nem sequer um enterro decente ele ia ter. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras
do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado. Então, o livro de Jeremias, conforme nós temos hoje, foi reescrito novamente com todas as palavras que estavam lá e ainda se acrescentaram a elas muitas outras palavras semelhantes. Que coisa, não é? E aí Jeremias escreve, é o rolo que nós temos, o segundo rolo, continha as mesmas palavras do primeiro e mais algumas palavras que foram acrescentadas semelhantes àquelas. Por isso que algumas coisas são meio repetitivas aqui que nós vemos, não é? Para reforçar Deus falando. Amém? Capítulo agora de número 37. Nós vamos voltar no capítulo 37 ao reinado de Zedequias. Depois que Joaquim morreu, Jeconias vai reinar 3 meses apenas, vai ser levado à Babilônia. E agora nós voltamos ao capítulo 37 de Jeremias, a prisão de Jeremias. Com o término, esse daqui do sítio, né, a segunda vez que a Babilônia veio, cercou no ano 597, quando terminou o sítio, a reputação de Jeremias estava quase reduzida a um falso profeta. Isso deixou uma situação muito delicada. Tal era a situação quando Jeremias tentou sair da cidade, foi acusado de estar fugindo para os babilônios, pelo que foi preso por traição, açoitado e jogado num cárcere. Suas condições eram tais que ele achava que ia ser morto, conforme nós vamos ver agora em Jeremias 37, 20. Mas mesmo assim, Deus estava protegendo a vida do seu profeta. Prova disso é certo que certo dia o próprio rei quis conversar particularmente com Jeremias, 37, 17, aqui é o rei Zedequias. Talvez o rei ouvira a notícia sobre a derrota do Egito pelos babilônios e estivesse amedrontado quanto ao futuro. Os babilônios já tinham derrotado o Egito, né, que eram considerados como os aliados de Judá, os braços de Judá foram cortados. Ele perguntou a Jeremias o que iria acontecer agora. O profeta fielmente repetiu a profecia da vitória final da Babilônia, diz que a Babilônia iria triunfar. Durante essa entrevista com Zedequias, Jeremias pediu para ser solto. Porém, Zedequias, que tentava ao mesmo tempo agradar a seus maus amigos e a Deus, não soltou o profeta, porém deixou preso no átrio da guarda e mandou-lhe trazer pão e água. Esse evento do capítulo 37 faz lembrar Herodes quando mandou prender a João. E Herodes de tempo em tempo ia na prisão para ouvir a João, mas Herodes não se converteu, né? Capítulo 37 de Jeremias ecoa a prisão de João Batista e Herodes ouvindo. Herodes representa Zedequias aqui. Vamos ao capítulo 37. A Bíblia tem esses ecos, histórias similares com personagens diferentes, né? Mas se repete a história aqui. E reinou o rei de Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias. Esse Conias aqui é Jeconias, que era o filho de Joaquim. De Conias, filho de Joaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Então Nabucodonosor veio, levou Jeconias, que só se assentou no trono do seu pai Joaquim, por 3 meses. E aí o rei o levou a ele e sua mãe para o cativeiro e colocou Zedequias para reinar ali, que era tio de Jeconias. Colocou ele, mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos à palavra do Senhor. Os ouvidos de Zedequias estavam fechados para a palavra do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Terrível ele não ter ouvido a voz de Deus. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maiacéias, o sacerdote,
ao profeta Jeremias para lhe dizer: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. Quer dizer, ele, apesar de não ouvir, mas mandou alguns ir lá pedir a Jeremias para que rogasse agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinha encerrado na prisão, ainda não tinha colocado Jeremias. Então, Jeremias entrava e saía, ele mandou alguns dizer a Jeremias: roga ao Senhor, né, por nós, nosso Deus. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito e, ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém essa notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então eles retiraram o cerco quando ouviram que vinha o exército. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar: eis que o exército faraó que saiu em vosso socorro voltará para sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra a cidade, e a tomarão e a queimarão. Quando eles ouviram a notícia que o exército vinha, os caldeus se retiraram, não é? E aí o povo achou que Jeremias tinha profetizado falsamente. O que Jeremias fez? Profetizou: os caldeus vão voltar, vão pelejar contra a cidade, vão a tomar e queimar. Assim diz o Senhor: não enganeis a vossa alma. Às vezes vem um tempo de refrigério e as pessoas: tá tudo bem, podemos continuar nessa vida errada que Deus não vai fazer nada. Esse é o problema. Não enganeis a vossa alma, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus e nós, porque não se irão, não vos enganem, porque ainda que ferisses a todo o exército caldeus que peleja contra vós, e ficasse deles apenas homens traspassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo a cidade. A cidade já estava determinada a ser queimada mesmo. Jeremias disse: ainda que vocês filhem todos, ainda vai se levantar alguns, mesmo transpassados, e ainda vão botar fogo à cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército caldeus, por causa do exército faraó que vinha vindo, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte no meio do povo. E estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu Jeremias, o profeta, dizendo: tu foge para os caldeus. Aí, Jeremias ainda foi acusado de querer fugir para os caldeus. Jeremias foi acusado de traidor, não é? Tu foge para os caldeus. E Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e levou aos príncipes. Trouxe Jeremias de volta aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias. A acusação era falsa, mas os príncipes ficaram irados contra Jeremias e o feriram, bateram nele, feriram a Jeremias e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinha transformado em cárcere. Prenderam Jeremias ali, na casa do escrivão. Estando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias. Jeremias ficou preso e mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em sua casa em segredo, dizendo: há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: há. E disse ainda: na mão do rei da Babilônia serás entregue. O rei parece que tinha escarnecido. Será que ainda há alguma palavra agora do Senhor, não é? Com um tom de ironia, Jeremias disse: e disse ainda: na mão do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei de Sedequias: em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos, e contra esse povo, para que me pusesse na prisão.
Jeremias, a sua prisão estava sendo injusta, e Jeremias perguntou ao rei: o que eu fiz contra ti ou contra teus servos e contra esse povo para que me pusesse na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetiza, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra essa terra? Os falsos profetas profetizavam contra o que Jeremias falava. E agora o rei estava vindo da Babilônia, ele foi perguntar a Jeremias. Jeremias falou: sim, você vai ser entregue nas mãos do rei da Babilônia. Essa é a palavra do Senhor. Disse mais Jeremias ao rei: em que eu tenho pecado contra ti e contra teus servos para que me pusesse nessa prisão? Onde estão agora aqueles profetas que te profetizavam? O rei da Babilônia não virá contra vós nem contra essa terra. O rei estava chegando. Agora, pois, ó rei, meu senhor, cai a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar a casa de Jonatas, o escriba, para que não venha morrer ali. Jeremias estava sendo maltratado ali, estava passando fome, necessidade. Então ordenou o rei Zedequias que pusesse Jeremias no átrio da guarda e deram um bolo de pão cada dia da rua dos padeiros. Aí começaram a alimentar Jeremias, até que se acabou todo o pão da cidade. E assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Jeremias permaneceu preso. A única coisa que o rei ordenou é que lhe trouxesse o pão a cada dia da rua lá dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. E assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Jeremias permaneceu preso ali ainda, não é? No capítulo 38, nós vamos ver que Jeremias também é lançado no calabouço. Nós vamos voltar a falar no capítulo 38 como Jeremias vai ser lançado no calabouço. Volte então para o próximo programa, onde nós vamos continuar esse comentário, capítulo 38 e 39 de Jeremias. Amém? Se você tem gostado desse canal, coloque o sinal de joinha e nos ajude a divulgar. Nós aqui estamos apresentando a palavra de Deus para aqueles que gostam de estudar a Bíblia sistematicamente, isso é, capítulo por capítulo, verso por verso. Você pode começar no capítulo 1 e até o capítulo 52 estudando. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus nos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.